Tudo bem, pessoal? Continuando então o conteúdo, tá? A gente vai agora ver procedimento em processo penal, tá? A gente finalizou lá a parte de competência, continência, competência por conexão, e agora a gente vai começar com procedimento. E, gente, procedimento tá previsto lá a partir do 394 do Código de Processo Penal, tá? Gente, procedimento é o instrumento por meio do qual os atos processuais vão se desenvolver, tá? Sem o procedimento, a gente não conseguiria ter um processo, né? Então, o procedimento ele vai se dividir o procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, ele está previsto lá no 394 e cada um dos incisos, tá? Vai trazer pra gente cada procedimento. E essa distinção entre procedimentos, gente, altera não só a pena, mas altera a ordem com que os fatos vão acontecer dentro do processo, tá? Então, isso é importante vocês terem em mente. O que define qual o procedimento que vai ser adotado em um determinado caso? A quantidade de pena, tá? Então, lá no 394, abram aí e vamos ler junto, tá? O procedimento será comum, previsto no CPP, ou especial, pode estar previsto tanto no CPP ou em lei especial. Parágrafo 1º, o procedimento comum será... vamos parar aqui para entender o que ele está dizendo para a gente. O procedimento comum será... E a divisão do procedimento comum é 3. Então, vai ser o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, tá? A gente vai ter procedimento especial na legislação especial. Então, a gente vai ter a legislação de drogas, que vai prever um procedimento especial para processamento daquela pessoa que está sendo acusada, para processamento daquele crime, tá? A gente vai ter aí um procedimento especial para crimes cometidos por funcionários públicos, a gente vai ter um procedimento especial para o tribunal do júri, tá? Isso está previsto no Código de Processo Penal. A gente vai ter um processamento especial para crimes ambientais. Então, vejam, percebam que o procedimento comum, que é basicamente onde estão previstos todos os crimes do Código Penal, ou vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, e os processos, os crimes que estão previstos em legislação especial, geralmente aquela legislação vai trazer para a gente regras de processo, além de regras de direito material, tá? Então, o rito ordinário, o que define, né? Como que a gente sabe que um crime vai tramitar, né, através do procedimento ordinário? O artigo vai falar pra gente, tá? O inciso 1º do 394 fala pra gente que ordinário vai ser quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada. Então, você pega lá a pena do crime, em abstrato, claro, né? Que ela vai de um mínimo a um máximo. Então, você pega a pena máxima daquele crime e você joga aqui. Então, ela tem que ser igual ou superior a 4 anos. Então, a pena máxima é de 4, é ordinário. A pena máxima é acima de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 20, tá? 30... Procedimento ordinário. Procedimento sumário, gente, está previsto no inciso 2 e ele vai dizer pra gente que vai ser os crimes que tiverem pena máxima combinada inferior a 4 anos, então 3 anos, tá? Vai ser a pena aí vai ser o procedimento sumário, tá? O inciso fala assim pra gente. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja
inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, ou seja, 3 anos, tá? Porque se for 4, vai ser ordinário, porque ordinário é 4 ou mais, tá bom? Sumaríssimo, gente. O procedimento sumaríssimo são os crimes de menor potencial ofensivo. Então, são os crimes em que a pena combinada para esses crimes, ela é não superior a 2 anos. Então, vai até 2 anos, tá? Claro, aí a gente tem um outro desmembramento. Esse procedimento, ele vai seguir as regras lá da Lei do Juizado Especial Criminal, 9.099 de 95, tá? A Lei 9.099 de 95, ela tem regras de direito processual civil e direito processual penal, tá? A partir dos 75, se eu não me engano, ela já começa a tratar de processo penal, tá bom? Então, vai ser remetido para o Juizado Especial Criminal. O que a gente não pode confundir, gente, por favor, eu acho que eu já falei isso para vocês, tratei sobre isso com vocês, né? É que geralmente os crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher, lá são crimes de ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal média, né? Leve, levíssima, média, vias de fato, todos esses, né, por conta da pena não ser superior a 2 anos, acabam sendo remetidos para o juizado especial. Só que quando é crime contra a mulher, tem que ser remetido para o Juizado Especial de Violência Doméstica. Vejam, não é porque a gente está falando em juizado especial, tá, de violência doméstica que serão aplicadas as regras do 9.099 de 95. Não, tá? Aplicada as regras, se for o caso, né, de pena menor, você aplica daí o procedimento sumaríssimo. Agora, se for hipótese de crime com pena maior, vai ser o procedimento sumário ou comum, tá? Ou ordinário. Então, assim, não dá para confundir isso, a aplicação não é imediata, tá? E hoje, via de regra, existe, né, violência doméstica, a vara especializada de violência doméstica, né, o juizado especializado, e ele não é a mesma coisa que juizado especial, tá? Previsto na 9.099. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Outra coisa também, gente, é que o Estatuto do Idoso, ele também prevê que pode ser aplicadas as regras do juizado especial para os crimes praticados contra os idosos. Por quê? É uma excepcionalidade aí da legislação do Estatuto do Idoso, porque é um procedimento mais célere, né? É super rápido o procedimento sumaríssimo, tá? Então, você atribui com excepcionalidade crimes cometidos contra idosos ao juizado especial, por conta da sua celeridade, por conta da idade das pessoas com que se está tratando, né, o Estatuto do Idoso. Então, ainda que seja pena maior que 2 anos, ela tem esse limite. Então, pode ser maior que 2 anos, desde que não ultrapasse 4 anos, tá? Só que daí a gente não vai poder ter transação penal, tá? Ou suspensão condicional do processo. Por quê, gente? Porque tanto nos crimes cometidos com violência contra a mulher, quanto os crimes cometidos contra os idosos têm uma maior reprovabilidade. Então, não se aceita a suspensão condicional do processo, transação penal, né? É sinônimo. O que é, né, a suspensão condicional do processo? É o caso em que a pessoa, ou a transação penal, é o caso aí em que a pessoa ou ela transaciona, né, e faz aí paga de alguma outra forma, né, não sendo pena, ou a suspensão condicional do processo é quando a pessoa suspende o processamento e ela fica lá com restritiva de direitos por 2 anos, por 1 ano, por 4 anos e vai periodicamente assinar em juízo, tá? Então, tanto uma coisa
quanto a outra, tá? Não é possível aqui nesse caso, tá? Então, uma das hipóteses aí do juizado especial é a transação penal, né? O acordo ali entre as partes. Mas não é possível. Então, se for um crime cometido contra idoso, vai poder remeter o processo para o juizado especial criminal, do JEC, por conta da celeridade, tá? Desde que a pena aí não ultrapasse 4 anos. Porém, não vai ter nenhum dos benefícios previstos na Lei 9.099 de 95. É só mesmo por conta da celeridade, tá? Então, é algo que vem trazer aí, é uma inovação, a gente tem que tomar cuidado, tá, com isso, para não confundir, não confundam, tá, a questão aí dos crimes cometidos contra idosos, previstos, né, tanto no Estatuto do Idoso, quanto qualquer um dos que forem cometidos no Código Penal. Se a pena não ultrapassar 4 anos, remete aí pro juizado especial, é uma possibilidade, tá? Pela vantagem e pelo benefício que isso ocasiona, tá? Concurso de crimes, gente, qualificadoras, privilégio, causas de aumento e diminuição. Então, o procedimento ele será definido a partir do resultado da soma das penas máximas do concurso de crimes. Então, gente, aí por uma questão de lógica, né, a gente já consegue imaginar que geralmente, né, quando houver concurso de crimes, o procedimento será o comum, né, até por uma questão aí de que a gente já começa a imaginar. Exemplo, furto mais lesão corporal, pena máxima combinada, somadas 5 anos, né, então aí ultrapassou os 4, né, não é igual, já é superior a 4 anos, procedimento comum, tá? Ou do resultado do aumento dos casos, no caso de concurso formal, quando você soma as penas, né, ou você pega a pena mais alta e aumenta. Então, pena máxima do crime com aumento até o percentual máximo. Então, você pega, quando for concurso formal, você pega a pena da conduta mais grave, né, e aumenta a fração em seu grau máximo. Aí você consegue achar que tipo de procedimento é. Gente, quem é que se preocupa, né, com isso? Porque, assim, em algum momento alguém tem que pensar nisso, né? Em qual é o procedimento aí a ser definido. Geralmente o Ministério Público, né? Por quê? Porque ele que é o responsável aí por dar os contornos iniciais, né? Com a denúncia, com o oferecimento da denúncia. Então, ele já pede o indiciamento daquela pessoa, daquele réu, daquele investigado, e já indica que o processo se tramitará pelo procedimento tal. Então, ele fala 394, inciso, parágrafo 1º, inciso 1, 2 ou 3, né? Ou, geralmente, inciso 1 e 2, tá? Então, quem se preocupa inicialmente com isso é o Ministério Público. Claro, havendo um equívoco aí do MP, o que não, né, não é incomum, todos somos falhos, afinal de contas, somos pessoas, né? Então, o juiz pode fazer essa correção de ofício, porque é uma questão processual, matéria de ordem pública, né? Então, o juiz corrige de ofício se for o caso, no caso de um erro. Mas isso nunca vi acontecer assim na prática, tá? Em caso de causa de diminuição, considera-se então o quanto que menos diminui a pena para se fixar o procedimento, ou seja, sempre busca-se atingir a pena máxima, tá? Então, a causa de diminuição é que menos diminui, tá? Então, o procedimento vai ser sempre, essa é a lógica, né? Buscando se ver sempre qual é a pena máxima do crime, daqueles crimes que foram cometidos aí, tá bom? As agravantes e as atenuantes dificilmente são consideradas para fins de fixação do procedimento, porque não há fixação expressa sobre o quanto que vai gerar de agravante ou de atenuante. Gente, a título de curiosidade agora para vocês, tá? Agravantes, frações de aumento de agravo e frações de diminuição em atenuantes são entendimentos jurisprudenciais, tá?
Então, a gente não tem aí na legislação penal o quanto se aumentará uma pena. As majorantes a gente tem, né? Porque a gente tem a fração de aumento e de diminuição. Agravantes e atenuantes a gente não tem. Quem estabelece isso é a jurisprudência, o STJ, o STF, tá? Os tribunais. Então, a gente sempre tem que estar aí alinhado, né? Atualizado com a jurisprudência dos nossos tribunais, beleza? Os procedimentos especiais, gente, estão previstos lá, começa a ser previsto a hipótese do parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou de lei especial. Então, lei de drogas, que traz a previsão da defesa preliminar, tá? Parágrafo 3º, nos processos de competência do tribunal do júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas do 406 até o 497. Então, júri é procedimento especial, gente, tá? Então, ainda que tenha aí uma similitude muito grande com o procedimento comum ordinário, o júri é considerado procedimento especial, tá? Aplicação subsidiária do procedimento ordinário está previsto no parágrafo 5º e fala que aplicam-se subsidiariamente aos processos especiais sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Por quê, gente? Porque há hipótese em que a legislação processual, a legislação especial não previu alguma aplicação de alguma coisa. Vai fazer uma perícia. Não tem ali na legislação especial como que vai ser feita essa perícia. Então, a gente joga para a regra geral, que é o procedimento ordinário, tá bom? Então, isso é importante aí. Prioridade de tramitação para crimes hediondos. Gente, essa alteração é do 394A, tá? Ela foi aí ratificada no pacote anticrime e diz que a partir de agora crimes hediondos têm prioridade na tramitação, tá? Independente aí de qual tipo de crime, de qual grau de jurisdição, né? De qual tipo de competência, né? Federal, estadual. Então, sendo crime hediondo ou equiparado, você tem que dá uma atenção especial e eles tramitam prioritariamente, tá? Então, vamos ver se tem parágrafo. É isso, gente. O que eu aconselho vocês a fazerem para não esquecerem, tá? Não vão sair anotando aí no Código Penal de vocês qual é o procedimento de cada crime, tá? Associem e lembrem-se sempre, igual a hierarquia, né? Começa no comum, vai para o sumário e sumaríssimo, tá? Então, a gente sempre faz uma tabelinha. Se a gente estivesse tendo aula presencial, eu ia passar isso em forma de tabela para vocês no quadro, que fica mais fácil para guardar, para assimilar, tá? Mas como a gente não tá tendo aula presencial, façam essa tabelinha, coloquem aí no caderno de vocês a regra, tá? Então, coloca primeiro procedimento ordinário, que engloba o comum, o sumário e o sumaríssimo, tá? Então, coloca aí na primeira igual ou maior que 4 no ordinário, no comum, menor que 4, então 4, 3 anos, e no sumaríssimo, menor que 2 anos, né? Igual ou menor que 2 anos, daí vai pro juizado especial, tá? Então, façam essa tabelinha para vocês decorarem, para vocês lembrarem, tá? E, claro, né? Não existe só essa característica dos procedimentos, a gente vai ver elas agora, tá? Existem outras características que modificam, que alteram cada procedimento, né? Cada peculiaridade aí de cada um dos procedimentos, tá? O 395 vai falar pra gente sobre a rejeição da denúncia.
Gente, a depender do procedimento, a denúncia não é o primeiro ato, tá? No procedimento sumaríssimo lá do juizado especial, a denúncia ela é oferecida quando a parte, né, a vítima, ela ratifica as informações, né? E não há transação. Então, aquele primeiro momento é o de citação e da audiência de conciliação. Não é conciliação, eles já marcam a audiência para recebimento ou não da denúncia, né? Para oferecimento da denúncia. Então, a pessoa vai ter direito a uma defesa preliminar, né? E ainda sendo hipótese de transação, se a parte, a vítima não aceitar, o Ministério Público oferece a denúncia. Então, as audiências, elas são acompanhadas aí por um promotor. Se o promotor não conseguir comparecer, ele verifica depois os requisitos aí para oferecimento da denúncia e a pessoa vai responder perante o juizado especial criminal daí, tá? Então, o 395, ele vai falar pra gente dos requisitos da denúncia ou da queixa, né? Então, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Esses são os requisitos previstos no 395, né? Que a denúncia ou a queixa será rejeitada. Contra a decisão que rejeita a denúncia por conta de a inobservância de alguns desses requisitos, cabe recurso recurso em sentido estrito, rese, tá? Previsto lá no 581, inciso 1º. Então, o 581 também, gente, ele é importantíssimo para vocês, porque ele tem uma previsão de todas as hipóteses em que cabe recurso em sentido estrito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente não viu isso ainda, tá? Então, isso, na verdade, é matéria do processo penal 2, tá? Mas, para quem quiser já dar uma olhada, verifica lá, tá? Na verdade, assim, os procedimentos em espécie, cada um individualmente, a gente também é matéria de processo penal 2, tá? Que daí vocês vão ver cada fase dos procedimentos. Então, eu acho que no processo penal 1, a gente fica com os conceitos, né, e os requisitos, e a gente passa a ver cada um deles em processo penal 2, porque daí vocês já estão tendo a prática junto, né? Então, já vocês têm tanto a parte de conteúdo quanto a prática ao mesmo tempo, tá? Então, é conteúdo de processo penal 2, beleza? Vamos lá. São 22. Eu vou finalizar esse bloco, gente, senão daqui a pouco ele corta e transforma esse bloco em 2. Meu celular tá bem maluco com isso, tá? Então, eu já volto aí no bloco 2, tá bom?